Então vamos lá, eu separei aqui vários casos para contar para vocês de como o seguro cyber funciona na prática, tá? Eu trouxe alguns casos reais mesmo, ou seja, de sinistros indenizados pelas seguradoras, e trouxe também alguns casos famosos, digamos assim, que estão aí na mídia, tá? Para fazer aí uma análise sob a ótica do seguro cyber, para a gente entender como que ele se aplicaria, tá bom? Então, lembrando, na semana que vem tem 3 aulas gratuitas no evento Simplificando o Seguro Cyber. Quem ainda não está inscrito, o link tá lá na bio, mas não vai agora, fica aqui comigo que a live de hoje vai ser bem legal. Quando a gente terminar, é só se inscrever que eu vou enviar o link das aulas, tá? Ó, mais gente do Paraná, muito legal, São Paulo sempre tem bastante gente. Show de bola, sejam muito bem-vindos ao tema de hoje. Gente, como eu comentei, eu separei alguns exemplos bem legais pra gente, tá? Mas eu vou começar dando uma palhinha sobre o que é o seguro cyber e qual é o risco que a gente está falando aqui, para estar todo mundo na mesma página, porque pode ter gente que não tem ideia ainda sobre o que é o produto, tá? Então, o seguro cyber, ele é um seguro que protege contra o vazamento de dados, tá? Então, ele é o que a gente chama de um mix de cobertura, digamos assim. A princípio, né, ele cobre as coberturas de RC, ou seja, custos de defesa, indenizações a terceiros, mas eu gosto de dizer que ele é um mix de cobertura porque ele tem diversas coberturas de primeira parte, ou seja, para o próprio segurado, não apenas envolvendo uma reclamação de terceiro, tá? Então, isso é muito importante. Para mim tá travando aqui um pouco, para vocês tá tudo bem? Só me confirma aí. Manda coraçãozinho para eu saber se tá ok. Como eu comentei, tá ventando pra caramba, pode ser que a gente tenha um probleminha aí com a conexão. Mas vamos lá, gente. Então, para quem não tem ideia, tá? O seguro cyber ou riscos cibernéticos, riscos digitais, cada seguradora tem um nome, né, digamos assim. Ele é um seguro que protege contra o vazamento de dados e é um mix de coberturas de RC e coberturas de primeira parte, como a gente vai ver, tá? Tô fazendo uma mini introdução pra gente ficar todo mundo na mesma página, porque pode ter gente que não está enfim, não sabe o que é o seguro. Inclusive eu fiz uma enquete hoje no Stories, acho que a maioria de vocês já participou e muita gente sabia sim, já conhecia o seguro, mas tem muita gente que ainda não conhece, tá? Então por isso que eu tô dando, digamos, essa mini palhinha aqui no começo, tá? Então qual é basicamente o risco, digamos assim, que esse seguro ele protege, né? O primeiro deles, e é o risco mais falado, digamos assim, é o de ataques cibernéticos, né? Então isso tá muito na mídia, a questão de ataques hacker e etc. Realmente, como a gente vai ver hoje, inclusive, isso pode acontecer com qualquer um. Realmente é um risco da nova era, digamos assim, né? A própria pandemia, essa questão de home office aumentou muito o risco. Olá, Cláudia, boa noite. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos à live de hoje. Importantíssimo justamente a questão do seguro cyber, tá? Então, é um risco muito atual e que, como a gente vai ver aqui, qualquer empresa corre. Mas como eu falei, o objeto principal do seguro, e é importante a gente lembrar disso, é a responsabilidade pelo vazamento de dados que pode acontecer não apenas por conta dos ataques hacker. É lógico que os ataques hacker são mais um risco, né, digamos assim, aliás, um risco bem grande, mas a gente também está falando aqui de, enfim, vazamento de dados de maneira geral, como eu vou explicar aqui em alguns casos e vai ficar bem claro de entender, tá? Mais um risco novo, digamos assim, mas muito sério, né, que a gente também está considerando é a nova legislação que entrou em vigor no final do ano passado, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, naturalmente, qualquer ataque hacker ou situação de vazamento de dados antes da LGPD entrar em vigor, já tinha prejuízo financeiro envolvido, mas, naturalmente, a partir do momento que a gente tem legislação em vigor, o risco ele aumenta significativamente, tá? Então, agora a gente está falando das empresas literalmente terem que responder perante o juízo dessa situação de vazamento de dados, tá? Então, custos judiciais, indenizações a terceiros, eu trouxe aqui alguns casos reais
pra gente conversar hoje, tá? Tudo certo até aqui? Então vamos, sejam muito bem-vindos a galera que está entrando agora. A live de hoje é sobre sinistros e casos reais de seguro cyber, tá? Para quem entrou agora, gente, essa live é um esquenta do evento Simplificando o Seguro Cyber, que vai acontecer na semana que vem. Serão 3 aulas gratuitas e depois eu vou abrir as vagas para o curso de especialização para a nova turma, tá? Então depois dessa live, não vai lá agora, vai lá no link da bio e se inscreve para receber o acesso a essas aulas exclusivas, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu separei aqui alguns casos reais. Como eu comentei, alguns são casos reais mesmo, ou seja, de sinistros pagos, indenizados, tá? Pelas seguradoras. E outros são... O áudio tá um pouco atrasado. A conexão tá meio ruim mesmo. Então, uma ventania horrorosa no Rio de Janeiro. Mas vocês estão conseguindo acompanhar? Tá tudo certo? Pra mim agora não tá atrasado, não. Curte aí, gente, só pra eu saber se tá tudo ok. Então vamos lá. Casos reais, tá, gente? Os primeiros são casos literalmente indenizados, ou seja, sinistros cobertos. Me confirma aí se o áudio está tudo bem, gente. Deixa eu só tomar uma água aqui por enquanto. Para mim a conexão tá ok. Show, Alex. Então vou seguindo, tá, gente? Qualquer coisa vocês me avisem aí, por favor. Primeiro caso real, tá? Um caso de um hospital, aliás, comentar mais uma coisa. Depois eu vou mandar um material complementar com todos esses casos que eu tô falando aqui lá no grupo do WhatsApp. Quem ainda não tá também, só se inscrever lá no link da bio, tá, gente? Primeiro caso real, um hospital de grande porte que descobriu que um funcionário estava vazando dados, tá, de pacientes deles. No final das contas, quando eles descobriram, tinham sido vazados dados de 125 mil pacientes. Hospital, quem participou da live de LGPD sabe que é um assunto super sensível, literalmente, né? É visto esse histórico de saúde, etc., como dados sensíveis perante a nova legislação. Então é um caso complicadíssimo. O funcionário, inclusive, foi preso, né? Já comentei isso. Hoje em dia, com a nova legislação e etc., é crime cometer isso. Então esse funcionário que ele fazia, e obviamente, né, com intenção de ter algum tipo de enriquecimento ilícito aí, ele tirava print, literalmente, de, enfim, prontuário e outras informações pessoais, inclusive financeiras, muitas vezes, desses pacientes, e o hospital teve que lidar com toda essa responsabilidade, tá? Então, o hospital, naturalmente, a equipe de TI própria, né, não conseguiu lidar com essa situação, né, e então teve que envolver time jurídico, time de relações públicas, né, porque você imagina, principalmente nesse tipo de operação, o dano à reputação, tá, que não tinha envolvido aí, né, no vazamento dessas informações. Inclusive, também teve que contratar uma empresa especializada para fazer o que a gente chama de a notificação. Isso também é lei hoje em dia, tá? É obrigatório, a partir do momento que ele soube que vazou a informação desse paciente, ele notificar esse paciente e depois dessa notificação fazer naturalmente o monitoramento, né, do mau uso, digamos assim, dessas informações. Geralmente quem faz isso também é uma empresa especializada, tá? Então esse é um caso real, como eu comentei, de sinistro indenizado pela IG, no caso. Vou falar isso porque, enfim, eles divulgam essas informações, né, naturalmente. E o custo total, para vocês terem uma ideia, de novo, né, com todos esses tipos de especialista, os especialistas de TI, o time jurídico, né, que ajudou a lidar com essa situação e etc., foi 1,7 milhões de reais, tá? Então, assim, um custo bem alto. Como eu comentei, é um hospital de grande porte esse caso, são dados sensíveis, né, perante a nova legislação. Apenas a notificação e o monitoramento, né, desses dados já custa uma boa grana, então é por isso que nesse primeiro caso o valor foi tão alto, tá? Então, volto a dizer, isso é ainda mais importante hoje em dia que a lei está em vigor. Inclusive essa conta aqui que eles liberaram de 1,7 milhões, deixa eu dar uma olhada aqui na dúvida, isso o seguro cobre, pois não teve uma atividade na rede, é considerado risco cibernético? Sim, vamos lá, o seguro ele cobre a responsabilidade pelo vazamento de dados.
tá? Problemas na rede, de backup e etc. é um dos riscos, como eu comentei lá no início da live, tá? O objeto principal é a responsabilidade pelo vazamento, que de fato aconteceu, inclusive como aconteceu, enfim, com uma má-fé, digamos, do funcionário, não são todas as seguradoras que cobrem, tá, gente? Isso é importante. Aliás, todos os casos que eu vou falar aqui, eu vou explicar isso melhor na semana que vem, no evento, nas aulas e etc. Mas não são todas as seguradoras que cobrem. Mas esse é um caso efetivo de vazamento de dados, justamente, né? Possível comprometimento, e que de fato foi verificado que teve, etc. E cobriu todos esses custos. Os custos de TI, os custos judiciais, os custos de relações públicas, que como eu comentei nesse exemplo, isso é super importante, né, para o hospital, por conta da reputação e etc. E também por conta, logicamente, do tipo de dado dos pacientes que estava envolvido aqui, tá, gente? Então esse é o primeiro caso, 1,7 milhões de reais, foi bem caro. Como eu comentei, é uma situação um pouco atípica por conta de toda a sensibilidade da operação, dos dados e etc. Mas foi um seguro coberto e é um excelente exemplo, né, pra gente ver aí que a área da saúde realmente é muito visada. Inclusive eu fiz um post sobre isso recentemente, e que, para mostrar, né, laboratórios, clínicas, né, quem tem aí clínicas odontológicas, qualquer tipo de clínica, exames laboratoriais, operação em si, por aí vai, realmente tem um risco muito alto, tá? Tem vários estudos que mostram aí que os hackers realmente visam esse tipo de informação, tá? Porque, inclusive, na Dark Web, né, digamos assim, esses dados sensíveis são comercializados por valores altíssimos, né? Então, isso é realmente quem tem clientes na área da saúde. Esse é apenas um dos exemplos, né? Eu, enfim, vou dar mais alguns e tem diversos outros, já tem no feed, depois vai lá dar uma olhada, mas é, com certeza, um ponto de atenção, tá? Tudo certo nesse caso? Show? Manda coraçãozinho aí, vou só beber uma água. Ui, quase derrubei o copo. Tudo certo, gente? Então vamos lá, tá? Segundo caso, uma empresa, esse também é um caso com sinistro indenizado, tá? Pago pela seguradora. É uma empresa de jogos online, tá? Recebeu ameaça, né, de vazamento de informações de mais de 1 milhão de clientes que eram assinantes da plataforma. E aí você imagina que empresa de jogos online, a gente está falando também de informações financeiras, né? Então dados de cartão de crédito, aquela coisa toda, que a gente sabe que também são informações muito sensíveis, né? E que podem causar um prejuízo financeiro enorme aí para os próprios clientes da empresa, tá? Então era uma empresa de jogos online, sofreu esse ataque hacker, eles ameaçaram, tá? Fazer o vazamento aí dos dados de mais de 1 milhão de clientes. De novo, né? Hoje em dia é lei você fazer essa notificação aos clientes que tiveram aí os dados possivelmente acessados e etc. Então, nesse caso, teve um custo altíssimo de notificação e monitoramento de crédito, né? Que a gente chama. Naturalmente, não é a própria empresa que enfim faz isso, né? A empresa de jogo online, ela teve que contratar uma empresa de TI especializada para poder fazer isso. Então, também caríssimo. E aí eu sempre digo que isso é uma faca de dois gumes, né? Essa exigência da lei que você tem que notificar, ela naturalmente motiva, né, um pouco os clientes a entrarem com ação. Então, nesse caso, a empresa de jogo online, além de todos os custos de TI, né, para não ter que, enfim, para recuperar eventualmente esses dados, né, e diminuir os possíveis danos, eles também tiveram um custo altíssimo com ações judiciais. Então, nesse caso, foram ajuizadas 7 ações judiciais decorrentes desse vazamento, tá? E como eu comentei, não apenas, né, esses custos com TI, custos com relações públicas. Então, em todas as situações que a gente vai falar hoje em dia, é muito sério o possível dano à reputação que pode ter,
né? Então, isso também foi um caso sério. E empresa de perícia forense digital, que a gente chama, que também é um outro tipo de especialista que é muito contratado em sinistros, tá? Desse caso, que é justamente para ajudar a empresa a identificar como que ocorreu o ataque, né? Enfim, como não acontecer de novo, como recuperar eventualmente os dados. E por aí vai, tá? Então, nesse segundo caso dessa empresa de jogos online, ela também tinha seguro e o valor total da indenização, lembrando, o valor total da indenização engloba tudo isso que eu falei, né? A empresa de TI, a empresa de perícia, a empresa, os advogados, os custos de relações públicas e por aí vai. R$1,5 milhão, tá? Então, e lembrando, nesse caso, acabou gerando 7 processos judiciais, tá? 7 questionamentos aí de terceiros. Então, além desses custos, os prejuízos da própria empresa, né? O seguro também cobriu os custos judiciais para a defesa e a indenização desses terceiros. Essa soma total foi de R$1,5 milhão nesse caso. Então, qualquer um, tá, aí, gente, que tenha, não apenas empresas de jogos online, que realmente é uma operação bem específica, né, mas e-commerce de maneira geral, tá, empresas da área de TI, né, naturalmente também tem esse risco, tá. Então, nesse caso aqui era uma empresa relativamente grande, tanto que vazou aí dados de 1 milhão de clientes, né, e os custos todos para notificação, monitoramento e por aí vai, são naturalmente proporcionais ao faturamento, geralmente, né, do tipo de dado, né, que vazou, tá? Que nesse caso aqui, como eu comentei, foram dados financeiros, então esse monitoramento de crédito também é muito sério. Show, gente, eu vi que travou aqui um pouco, vocês estão me ouvindo bem? Me confirma aí. Tudo certo nesse segundo caso? Lembrando que esses casos que a gente está falando são literalmente sinistros indenizados pelo mercado, tá? E não se preocupem que quem está lá no grupo eu vou enviar depois da live um material, um PDF com todos esses exemplos que eu estou comentando. Show de bola? Então vamos ao próximo caso, gente. Também caso real indenizado por seguradora do mercado, tá? E todos esses peguem de exemplo para a indústria de maneira geral, né? Então esse caso que eu vou falar agora, e eu já fiz post de outras, aliás, de outra universidade, além dessa aqui que eu vou comentar hoje, ou seja, instituições de ensino também são muito visadas, tá? Nesse, enfim, né, de ataques cibernéticos, por conta também dos dados, né? Do tipo de dados que eles geralmente armazenam, tá? Olha, de novo, né, lembrando que o seguro cobre a responsabilidade pelo vazamento de dados, não necessariamente por um ataque hacker, não necessariamente, enfim, né, por uma falha de sistema online, esse tipo de coisa. Olha o que aconteceu nesse caso real indenizado por seguradora, tá? Um funcionário da instituição de ensino, não diz exatamente, na verdade, se é uma universidade, mas imagino que sim, teve o laptop roubado e aí tinha naturalmente dados sensíveis de mais de 7.500 alunos, tá? Então foi um roubo físico, né, de informação, mas que naturalmente gerou aí um possível comprometimento das informações. E aí dados não apenas de alunos, mas de funcionários, com o número de previdência social e etc. Então também um caso bem sensível, tá? E olha como é que eles descobriram. Foram os próprios alunos que relataram que começaram a verificar o uso indevido das informações e questionaram a instituição de ensino, tá? Então, foi assim que a empresa descobriu, naturalmente, volto a dizer, esse tipo de empresa, e aliás a maioria das PMEs, digamos assim, não tem um time de TI que é capaz, digamos, de lidar com esse porte, né, de situação, então teve que fazer uma perícia forense digital para realmente ser identificado se foi só através daquele laptop. No final das contas foi verificado que sim, mas poderia não ter sido, né? O ataque, digamos, a entrada poderia ter sido por outro lugar, então teve que contratar a empresa especializada, teve que fazer a análise e o monitoramento, tá, de crédito de todas essas, enfim, esses alunos, né, de todas essas 7.500 pessoas, então tudo isso aí tá envolvido. Nesse caso aqui acabou não gerando processo judicial em si, a empresa conseguiu conter, digamos assim, mas teve danos, teve custo, né,
com empresa de relações públicas, teve custo sim com advogados, porque nessas horas você monta um time jurídico, nem que seja para fazer essa notificação em massa, lembrando que essa notificação ela hoje em dia é exigida por lei, né? Então você tem que notificar e, como eu comentei, uma vez que você notifica, é relativamente comum que surjam sim questionamentos, tá? Então, nesse caso, o custo total envolvido da instituição de ensino foi R$ 85 mil, que foram indenizados pela seguradora, tá? E, aliás, é importante dizer o seguinte, tá? Geralmente a pólice de seguro cyber ela é a base de reembolso, mas obviamente, aí, principalmente para o PME, né, a empresa não é obrigada a ter ali no caixa sobrando 85 mil. Então isso é negociável, depende da seguradora, mas pode ser tanto a título de reembolso como a título de pagamento direto do profissional. Inclusive tem seguradoras no mercado que oferecem um tipo de serviço para o cliente, tá? No seguro cyber especificamente, que é uma coisa muito legal, mas de novo, não são todas as seguradoras e nem para todos os tipos de atividade. Tudo certo, gente? Instituições de ensino, já anota aí também quem tem, enfim, né, acesso a escolas, universidades, cursos de línguas e por aí vai. É um tema muito sensível. Academia de ginástica também entra um pouco, né, nesse tipo de, enfim, dados e por aí vai. Tudo certo, gente? Até aqui? Então vamos ao próximo caso, tá? Mais um caso real também. Agora a gente vai começar a entrar em casos hipotéticos, tá? Peguei algumas notícias, né, de casos reais que estão acontecendo, que as empresas até talvez tenham seguro cyber, mas eu não localizei essa informação. Então eu vou explicar o que aconteceu no caso e dizer como o seguro cyber atuaria, tá, nesse caso, tá? O primeiro deles que eu selecionei aqui para falar com vocês é o da JBS, tá? Eu não sei se vocês viram essa notícia. A maioria conhece a JBS, a maior processadora aí de carnes, né, do Brasil, sofreu um tipo de ataque que chama ransomware, e aliás esse tipo de ataque é super comum, que é um ataque hacker. Agora a gente está falando realmente de um ataque hacker, tá? Que paralisou as operações, inclusive, em diversos países. Então você imagina aí o prejuízo, tá, que a empresa não teve, né, decorrente dessa paralisação, e solicitou um resgate milionário, tá? Então eu gosto também de trazer esses casos maiores de empresas famosas e etc, para mostrar que ninguém tá livre, né? Você imagina o quanto essas grandes empresas não investem em tecnologia, proteção e etc. E mesmo assim acontece com eles, tá? Então isso aí é um caso muito importante. Mais um caso de uma empresa famosa, porque eu vou fazer já alguns comentários sobre os dois casos, porque foram parecidos. A Fujifilm, não sei se vocês viram também esse caso, também sofreu um ataque desse mesmo tipo, ransomware, que os hackers bloquearam, paralisaram completamente as operações e solicitaram um resgate milionário para não comprometer e, enfim, liberar novamente os sistemas, tá? Então, de novo, você imagina o quanto essas grandes empresas não investem, né, nesse tipo de proteção de sistema e etc. E mesmo assim sofreram ataques. E aí, na prática, como que o seguro cyber conseguiria ajudar essas duas empresas, tá? Primeiro, com a contratação, né, de um time de especialistas aí de TI, digamos, inclusive de perícia forense, né, como eu já comentei, para entender como lidar com aquela situação. Se fosse a opção da empresa, né, e naturalmente a polícia, digamos assim, não recomenda, mas se a empresa tivesse que pagar esse resgate, que, volto a dizer, esse tipo de ataque é muito comum hoje em dia, o seguro cyber ele também daria cobertura, tá, para esse pagamento, para esse prejuízo financeiro, em ambos os casos. Os dois casos, empresas famosas, né? Enfim, a notícia está na mídia e etc. As duas tiveram que contratar empresas, assessoria de imprensa, né, para lidar aí com esse possível dano à reputação. E as duas empresas também estão baseadas em países que têm legislação que fala sobre a possibilidade de vazamento de dados. Então, tem que obrigatoriamente notificar todos os envolvidos, e aí não necessariamente só informações de clientes, informações de funcionários, enfim, né, qualquer informação que possa ter sido comprometida, tá?
Como eu comentei, isso ainda não foi, porque é muito recente, mas ainda pode virar processo judicial, tá? Aqui no Brasil, se teve comprometimento de dados pessoais de alguma questão aqui brasileira, a empresa ainda pode sofrer um processo judicial com base na nova legislação, na LGPD, e aí ter que contratar advogados, né? Eventualmente indenizar o terceiro. A partir do segundo semestre tem que pagar multa da NPD, talvez, né? Então, isso é realmente um caso muito importante. Como eu comentei, acontece toda semana, aliás, tem notícia no mercado de grandes empresas sendo atacadas, né, com justamente esse tipo de solicitação de resgate. Então, esse, infelizmente, é um risco de todos, tá? Eu trouxe aqui mais alguns casos para mostrar isso para vocês. Tudo certo, gente? Sejam bem-vindos, a galera que está entrando agora. A live de hoje é sobre casos reais e sinistros de seguro cyber. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tudo certo? Tá claro aí a cobertura do seguro por enquanto? Vamos lá. E fiquem tranquilos, foi aquilo que eu comentei. Ao final da live eu vou enviar o material complementar lá no grupo do WhatsApp, tá? Para quem está inscrito no evento Simplificando o Seguro Cyber. Se você ainda não tá, não vai agora, espera a live terminar, vai lá no perfil e curte, olha eu. Oi, Tati, tudo bem? E se inscreve, tá? Para receber o material e o link das aulas na semana que vem. Vamos lá, gente. O próximo caso que eu trouxe, um caso real e, aliás, de uma empresa um pouco menor, né? Porque eu tô, enfim, né, dividindo aí grandes empresas, pequenas empresas, pra gente ver que é realmente um risco de todo mundo, tá? Caso real também, olha só o que aconteceu. É um cartório de Caxias do Sul. As pessoas chegaram para trabalhar e simplesmente estavam todos os sistemas completamente paralisados, tá? Tinha uma mensagem do hacker solicitando o pagamento de $1 milhão em Bitcoin. Geralmente, aliás, esse tipo de pagamento é solicitado em Bitcoin. Porque, enfim, acho que fica difícil de rastrear, né, e etc., para não vazar as informações do cartório. Então, você imagina o nível de informação que um cartório não tem guardado, né? Então, o empresário, né, que é o dono lá do estabelecimento, falou que tomou um susto e etc. Só dá um golinho que pegou minha garganta aqui. Falou que tomou um susto e etc. Naturalmente, assim como naquelas grandes empresas, a equipe de TI, né, do cartório não sabia lidar com aquela situação, então ele teve que contratar uma empresa especializada. No final das contas, ele optou por não pagar o resgate. A notícia até diz isso, né? Porque ele tinha o backup, enfim, diário lá de todas as informações, mas mesmo assim ele teve um custo bem alto com a contratação desses especialistas e para fazer a notificação e o monitoramento, né, de todo mundo que teve aí possivelmente os dados acessados, tá? Então, volto a dizer, esse é um risco de todo mundo, isso hoje em dia é lei e a empresa não tinha como voltar a trabalhar se, enfim, não investisse pelo menos na contratação da empresa especializada, né? E aí o que a empresa especializada faz? Ela identifica quais foram os dados que foram comprometidos, ela identifica aonde que estava a falha, né? Então como que isso aconteceu, como evitar, tá? E por aí vai. Então esse é um custo bem comum, essa contratação de especialistas, digamos assim, em qualquer sinistro de seguro cyber, tá? São raras as exceções que o próprio TI interno, digamos, consegue... Raras não, na verdade. Para coisas menores, etc., geralmente o TI consegue resolver, mas esse tipo de ataque, ou empresas, né, que muitas vezes nem tem um TI interno, isso é um custo, né, que o seguro cobre, que é muito importante. Então, na prática, né, o que eles fizeram? Tem que fazer boletim de ocorrência, tá, e etc. Aliás, no final eu vou fazer, enfim, uma breve palhinha sobre o passo a passo aí de um sinistro, né, mas segue, digamos, o fluxo normal de qualquer outro seguro de responsabilidade. Nesse caso, ele fez o boletim de ocorrência junto à polícia, mostrou lá, né, as notinhas da empresa de TI que ele teve que contratar e por aí vai, tá? Vamos lá, tudo certo, gente, com esse caso? Alguma dúvida? Vocês estão me ouvindo bem? Manda coraçãozinho aí. Quem entrou agora, sejam muito bem-vindos. O assunto de hoje é
casos reais e sinistros de seguro cyber. Vamos lá. Mais um caso, aliás, esse também, vamos voltar então para casos famosos. Eu não sei se vocês viram esse caso, é um caso real também, que saiu, enfim, em várias mídias, né? Inclusive teve impacto aí em algumas operações, que é o caso da Colonial Pipe, que é a dona aí do maior oleoduto. Oi, querido Rogério, tudo bem? Oi, Felipe, oi, pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Que é dona aí do maior oleoduto do mundo e sofreu um ataque ransomware de proporções gigantescas, inclusive teve que pagar, né? A notícia já diz isso, que eles pagaram um resgate de quase 5 milhões de dólares enfim, porque eles estavam sofrendo com a paralisação das operações e etc. E confesso, talvez eles até tenham seguro cyber, volto a dizer, essa é uma análise hipotética, não sei se eles tinham seguro, mas se tivessem, cobriria toda a contratação das empresas especializadas ou o pagamento do eventual resgate, porque na prática tem muita empresa que paga, tá? Então o seguro também cobriria isso, cobriria os lucros cessantes da paralisação das operações. Então essa é uma outra cobertura muito legal do seguro cyber, tá? E, volto a dizer, esse tipo de empresa, você imagina o quanto esses caras não investem em proteção, em tecnologia da informação e etc., e mesmo assim foram atacados, não conseguiram resolver, tiveram que pagar o resgate. Muitas vezes quando você paga esse resgate você não consegue recuperar 100% ou, né, garantir que não teve comprometimento de nenhum dado. Então tudo isso aí enfim, uma situação bem crítica, tá? Lembrando que todas essas situações, o objeto principal é a responsabilidade pelo vazamento de dados, então tem que ter alguma relação no ato danoso reclamado, digamos assim, com esse possível vazamento de dados, tá? O seguro cobre, inclusive, vazamento de dados pessoais e corporativos, mas a lei brasileira, a LGPD, fala especificamente de dados pessoais. Quem participou da live na semana passada sabe bem disso. Tudo certo, pessoal? Estão me ouvindo bem? Confirma aí. Vamos lá, mais um caso que eu não sei se eu já comentei, gente, mas vamos lá, é um portal de notícias, esse caso eu já postei também no feed, caso real também que aconteceu e, aliás, muito legal de comentar porque a decisão, né, do juízo já foi com base na LGPD, então é um portal de notícias que divulgou, né, em uma notinha, enfim, explicando uma situação, informações pessoais dos diretores, tá, de uma certa companhia. Isso naturalmente pela LGPD, sem o consentimento do próprio, é contra a lei, né? Então eles foram aí obrigados pela juíza a indenizar o terceiro. Se eu não me engano, os valores envolvidos com o advogado, indenização do terceiro, foi de 30 mil reais. E é um portal de notícias, não é um UOL, não é nada assim não, tá? É um portal de notícias relativamente pequeno. Então já teve aí um custo, né? Não deveria ter feito isso, naturalmente, faltou uma consultoria, mas já que teve que pagar, o seguro ele cobriria, tá? Naturalmente, se não teve má-fé envolvida, né? Sempre importante lembrar, má-fé não cobre em seguro nenhum, tá, gente? Mais um caso, esses vocês vão gostar, porque muita gente me pergunta se, Carol, corretora de seguros e tal, tem risco, será que faz sentido eu contratar seguro cyber para minha corretora e etc. Caso real, tá, gente, de uma corretora de seguros aqui do Rio de Janeiro. O que aconteceu? Aquela clássica situação, chegaram para trabalhar, tudo bloqueado, mensagem do hacker exigindo pagamento em Bitcoin, né? Um resgate, uma extorsão para liberar todas as informações, senão ele ia corromper, ou seja, tirar o acesso... Opa, chutei aqui sem querer. Tirar o acesso dos empresários, etc., de toda a equipe aos sistemas e apagar todas as informações. Então, foi aquilo que eu falei. Na prática, é óbvio que muito especialista recomenda o não pagamento, aquela coisa toda, mas na hora H depende se o time, né, inclusive dessa corretora, não estava conseguindo lidar, ficou tentando durante, enfim, 24 horas, não conseguiu, ele resolveu pagar o resgate, que foi de 5 mil dólares
Caso real de uma corretora de seguros aqui do Rio, tá? $5.000 de resgate. Aí o que aconteceu? Não conseguiu recuperar todas as informações. Então, além de pagar o resgate mal pago, digamos assim, ainda teve um prejuízo de mais, se eu não me engano, 20 ou 30 mil reais, contratando empresa especializada para poder lidar com essa situação, recuperar eventualmente os dados, tá? E isso poderia ter virado, como eu comentei, um processo judicial. Graças a Deus, nesse caso, não virou, mas ele teve que seguir todas as regras, né, da LGPD, avisar os clientes que tinha tido um ataque hacker, etc., e está fazendo um monitoramento que quem faz também é uma empresa especializada. Então, enfim, teve um custo enorme, digamos, que não estava previsto. Então, corretoras de seguro tem que contratar seguro cyber? Volto a dizer, gente, é um risco de todo mundo, inclusive das corretoras de seguro, tá? Ah, Carol, mas eu não lido com dados pessoais. Gente, todo mundo que lida, por exemplo, com plano de saúde, etc., tem uma relação aí dos funcionários, né? Um monte de informação aí que é, sim, muito importante de acordo com a LGPD, tá? Tudo certo, gente? Até aqui? Então, resumindo, corretora de seguro também precisa de seguro cyber, tá, gente? E o último caso, senão eu ficaria aqui até amanhã, que eu adoro, né? Quem é aluno tem acesso a vários outros, tá, gente? Eu selecionei aqui alguns, inclusive tentei fazer esse mix de PME com grandes empresas para mostrar realmente que o seguro ele é aplicável e importante para qualquer tipo de operação, tá? O último caso, que também é famoso, vocês devem ter lido, é o caso da Cyrela, tá? Uma construtora muito famosa, pelo menos aqui no Rio. Me conta aí se a Cyrela também é famosa de onde vocês são. Que é uma construtora muito famosa e o que aconteceu na prática. E também é um caso legal, porque... Caso legal, né? Olha eu. Mas, enfim, porque aconteceu depois da LGPD, tá? Então... um certo cliente, né, deles adquiriu lá uma unidade de um apartamento com a Cyrela e logo depois começou a ser assediado, digamos assim, por várias empresas de arquitetura do ramo. E aí ele naturalmente questionou e que inclusive sabiam que ele tinha comprado um apartamento com a Cyrela e tal. Então ele questionou, né, que essa informação só poderia ter sido vazada, digamos assim, por alguém lá de dentro, pela própria Cyrela e etc. Então entrou na justiça e ganhou, porque realmente isso não pode mais acontecer. Então a gente falava muito, né, ouvia muito falar, sempre com uma conotação negativa, mas essa questão de compra de lead, etc., isso não pode acontecer, né? Realmente, principalmente hoje em dia, com a lei em vigor, né? Ela ou na verdade pode acontecer se tiver autorização da pessoa, né? Do titular dos dados. Muito famosa, pois é. Então não é só no Rio que ela é muito famosa. Então isso é muito crítico, né? Hoje em dia é lei. Tá acontecendo comigo e com os moradores do condomínio, tá vendo? Então assim, gente, volto a dizer, esse é um risco de todos. E aí não apenas de todos nossas empresas, então, né, naturalmente todo mundo hoje em dia tem no computador algum dado e etc, que pode comprometer. E aí não apenas comprometer o cliente, né, mas comprometer a sua operação. Você imagina, eu se ficar sem acesso à internet, e-mail e etc, fica difícil de trabalhar. Sinceramente, a gente dá um jeito, vai para casa de alguém, pega um Wi-Fi, né, vai para a empresa de um amigo, mas assim, fica difícil. E também um risco nosso enquanto consumidores, né? Porque os nossos dados estão sendo vazados, comercializados, isso é muito sério, né? Por isso, até que tinha, enfim, tanta pressa, digamos, em aprovar a nova legislação. Então, isso é realmente um risco de todos e muito atual, tá, gente? Se eu não me engano, inclusive a Cyrela, esse valor da indenização nem foi tão alto, foi por volta de 30 mil, 50 mil, algo do gênero, mas é importante lembrar, gente, que a partir de agosto desse ano, caso não saia aí, né, mais nenhum projeto de lei, etc., vão passar a poder ser aplicadas as multas do órgão regulador, da ANPD, que é a agência reguladora. Então tá todo mundo, todos os clientes, né, falo isso por experiência, eu tô bastante no dia a dia de prospecção, de call e etc. com os clientes sobre isso, e eles estão muito mesmo, e deveriam estar preocupados com essa questão das multas da ANPD, que vão entrar em vigor agora, poderão ser aplicadas, né, a partir de agosto. E por que eu digo que eles deveriam realmente estar preocupados? Porque conhecendo a dinâmica de órgão regulador no Brasil, essa mão, digamos assim, tende a ser bem pesada, né? Ela provavelmente vai pegar a agência reguladora, assim como a CVM faz dinheiro, digamos assim, com termos de compromisso e etc.,
a agência reguladora também provavelmente vai fazer com essas multas, tá? E como a gente comentou, tem, né, enfim, situações de vazamento de dados acontecendo todos os dias, independente do quanto as empresas investam em tecnologia da informação, tá? Esses dias saiu notícia até que a Tesla foi atacada. Então, assim, imagina, né? Não tem ninguém que você imaginaria que seria mais protegido do que a maior empresa de tecnologia, né? Pioneira em 1000 questões e etc. Então, assim, pode acontecer com qualquer um, tá? O objeto aqui principal, né, é que a gente comece a alertar os nossos clientes. Eu sei que tem bastante gente que já trabalha com seguro cyber, que já está começando a oferecer essa solução para os clientes, mas deveria mesmo, porque é um risco muito importante, é um seguro que ninguém trabalha ainda, então os clientes estão completamente desprotegidos e nós corretores sem concorrência, digamos assim, né? E quando eu digo nós corretores, para quem não sabe, eu, Carol, não sou corretora, a minha empresa é uma consultoria para corretores e eu dou tanto cursos de especialização como faço consultoria em negócios, tá? O tema de hoje está sendo casos reais e sinistros de seguro cyber como um esquenta, digamos assim, para o nosso evento da semana que vem, simplificando o seguro cyber. Para quem ainda não está inscrito, o link de inscrição está lá no perfil. É só entrar, e para quem já está no grupo do WhatsApp, eu vou mandar 5 minutinhos depois aqui da nossa live, um PDF com todos esses exemplos que eu dei e comentários, como eu fiz aqui, né? Como que seria no seguro, enfim, como que cobriu e etc, tá, gente? Tudo certo? Dúvidas até aqui? Vou dar mais um golinho aqui na minha água. Gostaram do tema? O que vocês acham? Pode ou não pode acontecer com qualquer um? Esse é um seguro que, sinceramente, eu sou muito fã. Sejam bem-vindos, tem gente chegando agora, poxa vida, vou deixar salva para vocês. Já dei vários exemplos, estamos no final da nossa live. Quero saber se vocês gostaram, me conta aí. Vou fazer uma última palhinha, tá? Das principais coberturas, digamos assim, que a gente viu, tá? Nos casos reais aqui hoje. Além dessas, e lembrando, todas essas coberturas dependem da seguradora, tá? Dependem do cliente, então tem que analisar direitinho a cotação, mas em suma, né, enfim, pegando aqui as principais que a gente viu e que são comuns a todos, são as seguintes. E aí, além dessas coberturas que eu vou comentar aqui, tem mais 20, 30, tá, gente? Eu vou entrar mais a fundo, né, nelas lá na semana do Simplificando Seguro Cyber, que vai acontecer na semana que vem. Tá, gente? Ai, que maravilha! Muito obrigada, gente! Que bom que vocês estão gostando. Principais coberturas que a gente viu, tá? Em todas essas situações, aliás, eu acho que em todas mesmo que eu comentei aqui, foi necessária a contratação de especialistas de TI, tá? Então, como eu comentei, mesmo quem tem equipe de TI interna, é claro que eles conseguem, né, atender até um certo ponto, mas na maioria das vezes não conseguem, e aí eles têm que contratar qualquer cliente, né? A gente, inclusive, se passasse por isso, provavelmente não conseguiria resolver sozinho e teria que contratar alguém. Então, especialistas com TI. E aí, seja especialista para recuperação do dado, para aquela perícia forense digital, tá? Diversos tipos de especialista, dependendo do caso, vai se aplicar um certo tipo. Então, isso tem cobertura no cyber. Vou entrar mais a fundo na semana que vem, coberturas, digamos, não é o tema da live de hoje, né? São casos reais, mas eu quis fazer agora no final esse resumão para, enfim, ficar bem claro quais são as coberturas que a gente está falando, tá? Custos de notificação e monitoramento, tá? Então, em todos esses casos, de novo, agora é lei, né? Você, caso tenha alguma situação de comprometimento, vazamento de dados, precisa informar por lei ao titular dos dados. Então, esse custo de notificação é caro e o monitoramento, né, do crédito ou das informações que forem vazadas também é caro e é mais um custo aí que o seguro cobre, tá? Lembrando que esses primeiros custos são coberturas de primeira parte, né? Então a gente ainda nem está falando de ter uma reclamação. São coberturas para cobrir esse prejuízo financeiro do próprio cliente. Deixa eu dar uma olhada aqui.
alguma seguradora melhor para trabalhar com ela de cyber? Depende muito, eu sempre falo isso, do tipo de cliente que você tem, tá? A gente tem uma divisão clara no mercado de seguradoras que só têm apetite para grandes riscos e seguradoras que só têm apetite, só tem não, mas enfim, preferem o PME, né, pequenos e médios clientes, tá? Então depende um pouco. Parando da transmissão, caramba! Poxa, para mim a conexão teoricamente tá boa. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Tô só fazendo um wrap-up, digamos assim, uma finalização agora da nossa live, falando sobre as principais coberturas que a gente viu aí em todos os sinistros. Quem tá chegando agora, eu deixei, enfim, a live de hoje é sobre sinistros, tá? E casos reais. Então, eu vou deixar salva para vocês. E quem tá inscrito no evento Simplificando Seguro Cyber vai receber um PDF com todos os casos que eu comentei aqui hoje. Tem seguradora nova na área, hein? Tô sabendo, maravilhosa. Eu acho que, inclusive, teremos cada vez mais opções e cada vez mais concorrência, porque é um seguro que está crescendo muito, que está tendo muita procura e como deveria ser, né? Porque é muito importante, inclusive já tirando um preconceito, eu vou falar mais sobre isso na semana que vem, mas muita corretora ainda acha que é só para grandes empresas. Gente, não é. Não é, tá? As pequenas e médias empresas estão correndo um risco absurdo e a gente já tem seguradoras com um preço bem competitivo para a PME. Então, tirem esse preconceito porque os clientes estão desprotegidos e, consequentemente, você deixando dinheiro na mesa, né? Porque no final das contas a gente quer vender seguro cyber para eles. Ai, gente, que bom que vocês estão gostando da live. Deixa eu só terminar aqui, dar mais um golinho. E terminar de falar as coberturas principais que a gente viu aí nesses casos de hoje, tá? Lucros cessantes, né? Tivemos aí algumas grandes empresas que tiveram que paralisar as operações, então dependendo do tipo de atividade, dependendo de por quanto tempo você tiver que ficar parado, imagina o quanto você não perde de lucro, né? Então lucros cessantes também é uma cobertura super importante. Lembrando, gente, não são todas as seguradoras que oferecem essas coberturas que a gente está falando e mesmo as que oferecem não vêm para todos os clientes, etc. Então tudo isso precisa analisar. Eu vou explicar melhor na semana que vem, tá? O pagamento do resgate, né? A gente viu aí muitos casos, aliás, gente, isso é uma coisa que se vocês procurarem, né? Eu, como estou inscrita em vários portais que falam sobre isso e etc., todo santo dia tem esse tipo de ataque ransomware, que a gente chama, que é onde é solicitado um resgate, tá? O pagamento da extorsão. Então, assim, com certeza, e aliás, falo isso por experiência, como eu faço muito call e etc., sempre que participa alguém do TI, eles comentam, não, isso já aconteceu aqui, ou conheço alguém que, enfim, já teve que pagar, ou a gente conseguiu não pagar uma vez. Então, assim, é realmente muito mais comum do que a gente imagina, tá? E o seguro cobre, né? No final das contas, é isso que a gente está falando aqui. E custos com advogados, né? No final das contas, hoje em dia é lei, então além do custo de notificação, de monitoramento, aquela coisa toda, é bem possível que tudo, ou pelo menos tudo pode virar processo judicial. E aí a empresa, na prática, tem que contratar os advogados, eventualmente quitar essa indenização com terceiro e por aí vai, tá? Com a nova seguradora. Em breve eu comento, eu tenho um acordo de confidencialidade assinado, não posso falar ainda, mas eu já falo para vocês, assim que puder. Quais as seguradoras que estão em evidência na comercialização do seguro cyber? Como eu comentei, depende muito, a melhor para você, digamos assim, depende muito do seu tipo de operação e cliente, tá? A gente tem uma divisão clara no mercado, seguradoras que focam em grandes riscos e seguradoras que focam no PME, digamos. Então depende um pouco das características aí da sua carteira. E, aliás, quem está inscrito na semana que vem, né, no evento Simplificando o Seguro Cyber, recebeu um guia completo que tem todo o ranking das seguradoras. Então, vale dar uma olhadinha se você já tem cadastro, não tem, porque, aliás, já adiantando também essa dica, tem muito corretor que pretende atuar com seguro cyber, mas ainda não tem cadastro nas seguradoras. Então, para a gente ir agilizando isso, para na semana que vem começar a oferecer essa solução para os seus clientes e realmente conseguir tirar as prospecções do papel. Tá, gente? Então, seguradoras a gente vai falar um pouco mais a fundo, digamos assim, no evento da semana que vem, mas lembrando, já tem material disponível sobre isso, que é o guia completo, tá lá no grupo do WhatsApp de quem tá participando da semana Simplificando o Seguro Cyber. Se você tá aqui e ainda não tá inscrito, corre lá
que o link tá no meu perfil, ali na bio, tá? Então é só escrever o e-mail, entrar no grupo do WhatsApp, que além de todas as aulas, etc., dos materiais da semana que vem, do Simplificando o Seguro Cyber, eu também vou enviar um material com os sinistros de hoje, tá? Com todos esses sinistros aí que eu expliquei, com esses casos reais. Beleza, gente? Acho que foi por hoje. Essa foi a nossa live. Quem não participou da live semana passada, não foi na live que eu dei, Rafa. Não sei se você está inscrito ou não, mas no grupo do WhatsApp tem um guia completo. Mas, claro, eu posso te mandar esse guia, não tem problema nenhum. Depois qualquer coisa me chama. Se você não está lá no grupo do WhatsApp ou por algum motivo não conseguiu acessar, me chama aqui por mensagem que eu te mando esse material sem problemas. Tá bom? A live da semana foi sobre LGPD. Quem perdeu, perdeu. Porque LGPD eu não deixei salva. É um assunto que quem é aluno, né, enfim, ou for se inscrever no curso de especialização, vai ter acesso a uma aula completa de LGPD, mas também foi um assunto bem legal e que tem tudo a ver com o seguro cyber, né? Aliás, LGPD é importante a gente entender para a vida, né? Até para a nossa operação, porque realmente ela tem impacto aí na vida de todo mundo, eu diria. Show, gente! Ficou claro? Me contem aí se vocês gostaram da live de hoje, se tá todo mundo inscrito já no Simplificando o Seguro Cyber. No começo da live eu tava preocupada se o vento ia atrapalhar, até que não, né? Acho que não. Pra mim, pelo menos, eu tava aqui no ritmo, nem escutei. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueçam de se inscrever no Simplificando o Seguro Cyber. Serão 3 aulas gratuitas na semana que vem. Eu tô enviando todo o material complementar por e-mail e no grupo do WhatsApp. Quem ainda não está inscrito, corre lá. E ao final do Simplificando o Seguro Cyber, que serão essas 3 aulas gratuitas, eu vou abrir a nova turma do curso de especialização online, tá? Então, o Simplificando, lógico, já vou entregar, enfim, bastante conteúdo. Aliás, até quem já é aluno, vale a pena participar da semana, porque eu sempre trago casos, né, reais, enfim, atuais e etc. Sempre vale a pena. E é isso, qualquer dúvida eu fico super à disposição, tá, galera? Qualquer dúvida, me chamem e espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a semana que vem.